Você já parou para pensar que a sua imagem do Antigo Egito pode estar um pouco distorcida? Ficamos com aquela ideia de pirâmides, faraós, hieróglifos, tudo no mesmo pacote, como se tivesse acontecido tudo junto. Mas e se eu te disser que a famosa Cleópatra, a última rainha do Egito, viveu numa época muito mais próxima da nossa do que da construção das grandes pirâmides de Gizé? Parece loucura, né? Mas fica comigo que hoje a gente vai desvendar essa linha do tempo maluca e mostrar como a história pode ser bem mais surpreendente do que imaginamos. Vamos começar pelos fatos. Cleópatra VII Filopátor, Cleópatra que todo mundo conhece dos filmes e livros, nasceu em 69 a.C. e morreu em 30 antes de Cristo. Ela foi a última governante da dinastia Ptolomaica, uma dinastia de origem grega que governou o Egito após a conquista de Alexandre o Grande. Ou seja, a própria Cleópatra nem era etnicamente egípcia no sentido dos faraós que construíram as pirâmides. Ela era grega. Sua língua materna era o grego koiné, embora ela tenha sido a primeira de sua dinastia a se dar ao trabalho de aprender a língua egípcia. Agora vamos para o outro lado da nossa comparação. As grandes pirâmides de Gizé. A maior delas, a pirâmide de Quéops, é a mais antiga e a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existe. Sabe quando ela foi construída? A estimativa dos historiadores é que foi por volta de 2560 antes do Cristo, 200 e 560 anos antes de Cristo. Agora vamos fazer as contas. A distância no tempo entre a construção da Grande Pirâmide e o nascimento de Cleópatra é de aproximadamente 2.500 anos. 2.500 anos. Para você ter uma ideia, a distância entre o nascimento de Cristo e os dias de hoje é de pouco mais de 2.000 anos. Isso significa que para a Cleópatra, as pirâmides já eram monumentos incrivelmente antigos. Tão antigos quanto os templos romanos são para nós hoje, ou até mais. Quando ela visitava Gizé, ela estava olhando para ruínas de um passado glorioso e distante, exatamente como nós fazemos hoje. Agora, a parte que vai explodir sua mente. Vamos comparar com a nossa era. Cleópatra morreu no ano 30 antes do Cristo. O primeiro iPhone foi lançado pela Apple em 2007. Quantos anos separam esses dois eventos? Somando os 30 anos antes de Cristo com os 2007 anos depois de Cristo, temos um total de 2037 anos. Cleópatra viveu cerca de 500 anos mais perto do lançamento do iPhone do que da construção das grandes pirâmides. Chocante, não é? A gente tende a agrupar todo o Antigo Egito como uma coisa só, mas na verdade foi uma civilização que durou milênios. A distância temporal entre seus diferentes períodos é gigantesca. É como se alguém no futuro achasse que Leonardo da Vinci e Elon Musk viveram na mesma época só porque ambos são figuras importantes da história ocidental. Essa percepção distorcida acontece porque a cultura pop adora misturar tudo. Filmes, jogos e séries frequentemente colocam Cleópatra em cenários com pirâmides recém-construídas ou a mostram interagindo com elementos de diferentes dinastias, criando uma salada histórica que, embora divertida, não é precisa. Ela governou um Egito que já era um caldeirão de culturas, egípcia, grega e cada vez mais influenciado por uma potência emergente no Mediterrâneo. Roma, a vida de Cleópatra não foi sobre construir pirâmides, foi sobre política, alianças
e sobrevivência. Ela se envolveu com duas das figuras mais poderosas de Roma, Júlio César e Marco Antônio. Não por acaso, mas como uma estratégia brilhante para tentar manter a independência do Egito. O mundo dela era o mundo do final da República Romana, um período de guerras civis, grandes generais e a ascensão do Império. Era um mundo de navios de guerra, legiões romanas e cidades cosmopolitas como Alexandria, que era um dos maiores centros de conhecimento do mundo, com sua famosa biblioteca. Aliás, Alexandria, a capital de Cleópatra, era uma cidade helenística fundada por Alexandre o Grande. Tinha um farol que era outra das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um centro de comércio, ciência e arte. Era muito mais parecida com Atenas ou Roma do que com a antiga capital de Mênfis, da época das pirâmides. Então, por que essa confusão temporal é tão comum? Primeiro, como já falamos, a cultura popular simplifica as coisas. É mais fácil vender a imagem de um Egito mágico com todos os seus ícones juntos. Segundo, nosso cérebro gosta de criar categorias. Antigo Egito vira uma gaveta mental onde a gente joga tudo que se parece com o Egito. Antigo, sem se preocupar muito com a cronologia, é um atalho mental que na maioria das vezes funciona, mas que acaba escondendo a riqueza e a complexidade da história. Pensar nessa diferença de tempo nos dá uma nova perspectiva sobre a própria Cleópatra. Ela não era uma rainha de um passado remoto e empoeirado. Ela era uma líder moderna para sua época, navegando em um mundo geopolítico complexo, usando diplomacia, inteligência e sedução para proteger seu reino. Ela estava no centro de um mundo em transformação. A transição do mundo helenístico para o domínio romano. Quando você pensa que as pirâmides eram tão antigas para ela quanto os cavaleiros medievais são para nós, a figura dela se torna ainda mais fascinante. Ela era uma mulher culta, que falava várias línguas e que estava tentando preservar um legado milenar, enquanto lidava com a superpotência de sua época. Da próxima vez que você vir uma imagem de Cleópatra com as pirâmides ao fundo, lembre-se, ela estava olhando para aquelas estruturas com o mesmo fascínio e reverência que um turista moderno. Para ela, aqueles gigantes de pedra já eram testemunhas silenciosas de um tempo perdido, de deuses e faraós que viveram numa era quase mítica. E essa mesma Cleópatra está na grande linha do tempo da humanidade, a apenas um salto de distância de nós, da era dos smartphones, da internet e da exploração espacial. A história é uma estrada longa e cheia de curvas. Às vezes, os pontos que parecem próximos estão a quilômetros de distância, e aqueles que parecem distantes estão logo ali, na curva anterior. E entender isso não só nos torna mais inteligentes, mas também nos faz apreciar a jornada humana de uma forma muito mais profunda e conectada. O que você achou dessa curiosidade? Já sabia dessa diferença de tempo absurda? Deixe aqui nos comentários qual outro fato histórico que parece mentira, mas é verdade você conhece. Adoro ler as sugestões de vocês. E se você gostou de ter sua mente expandida hoje, não se esqueça de deixar aquele like para ajudar o canal a crescer. E claro, se inscreva e ative o sininho para não perder nossos próximos mergulhos na história. Muito obrigado por assistir e até a próxima!